Tem um texto muito conhecido na Palavra de Deus, especificamente nos Evangelhos, que mostra Jesus lamentando sobre Jerusalém, dizendo que se Jerusalém tivesse me ouvido, como eu quis, Jerusalém, juntar todos vocês como uma galinha une os seus pintinhos debaixo de suas asas. Jesus, ele lamentou, por Israel, sabendo tudo aquilo que Israel viveu e o que Israel ainda vai viver. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Jesus estará colocando um sentimento de pranto nos lábios e no coração de seus servos, de suas testemunhas, no final dos tempos. Se você faz parte daqueles que vão anunciar o nome de Jesus e o evangelho do reino, saiba que o próprio Deus já está preparando esse sentimento, este pranto em seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Existem três maneiras que Deus criou para contar o tempo. Existe primeiro o tempo Cronos, que é esse tempo que nós conhecemos. Minutos, horas, dias, semanas, ano. Esse é o tempo Cronos. Existe o tempo Kairos, também chamado de tempo de Deus, ou seja, um tempo que é impossível de nós medirmos, de nós contarmos. O tempo de Deus é quando Deus sai dessa esfera cronológica, dessa contagem de tempo, e entra na sua eternidade, e as coisas acontecem dentro dessa eternidade de Deus. Esse é o tempo Kairos. E existe uma terceira maneira de contar o tempo, e somente Deus sabe a respeito desse tempo. Nós conseguimos enxergar os sinais a respeito do tempo cíclico. O tempo cíclico de Deus, ele fala a respeito de acontecimentos que vão se repetindo no passar das gerações. Como, por exemplo, nós vemos a história de Moisés, quando o faraó pede para que as crianças fossem mortas ali, porque nasceria o libertador de Israel. Na época de Moisés, o faraó pediu ali para que as crianças fossem mortas. Aí no tempo cíclico de Deus, essa situação se repete quando Jesus nasce, e ali Herodes ele diz, olha, vai nascer aqui o rei dos judeus. Esse rei dos judeus, ele pode tomar o meu lugar. Aí Herodes pede para matar as crianças que tinham ali acabado de nascer. E aí nós vemos agora em nossa geração o tempo cíclico de Deus se repetindo. Por quê? Porque existe um segmento político, vamos chamar de segmento político, vamos chamar de segmento ideológico, que está tentando aprovar nas nações o interrompimento da vida das crianças no ventre de suas mães. Conseguiu ver aqui? Tempo cíclico de Deus. O diabo tentando ceifar uma geração. Na época de Faraó, na época de Herodes e agora na época dessa ideologia política, essa ideologia nefasta. E olhando para esse tempo cíclico, é que nós precisamos entender que muitas coisas que os profetas viveram na antiguidade, nós vamos viver agora, neste final dos tempos. Deus estará repetindo algumas figuras, Deus estará repetindo alguns sentimentos que ele teve e que também ele colocou no coração de seus profetas. Deus estará colocando no coração de seus profetas, no final dos tempos, um sentimento de pranto, um sentimento de lamento. Vai lá comigo em Daniel. Daniel capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 1 que diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Primeiro, olhando para esse texto aqui, esse primeiro versículo, o homem que é citado aqui, o rei Ciro, e eu sei que você conhece a história, Ciro foi o responsável por dar a ordem para que o povo de Israel fosse livre, fosse liberto do cativeiro babilônico. Ciro, ele é um rei muito conhecido em Israel justamente por dar essa ordem. E existe um período profético importante neste período de Ciro. Ciro também é conhecido pelos teólogos como o libertador, ou uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o passar dos anos, lembra que eu falei do tempo cíclico? Com o passar dos anos ou das gerações, Deus tem erguido, Deus tem levantado alguns libertadores
para libertar o seu povo de alguns cativeiros. Ciro foi um desses libertadores, assim como Moisés. Ele deu a ordem para que o povo de Israel fosse livre, fosse liberto do cativeiro babilônico. Então nós vemos aqui Ciro como uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, outro detalhe importante é que ele cita aqui a data, no terceiro ano. E essa data aqui não está por acaso, por quê? Porque nós vemos que no terceiro dia, quando iniciar o terceiro dia, a partir do sacrifício de Jesus, a partir daquele que veio para nos libertar, vai acontecer algo. Então, Ciro, ele é citado para nos mostrar que Jesus Cristo viria para nos libertar. E assim como aqui está citando no terceiro ano, quando chegar o terceiro milênio, lembre-se, querido, a contagem está falando a partir da libertação. Eu não falei de Ciro? Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, começou aqui a contagem através dessa libertação. Ou seja, quando Jesus morreu, se passaram 2000 anos, e quando entrar o terceiro milênio, a partir dessa libertação, vai acontecer o quê? Nós vamos receber um sentimento de pranto, assim como Daniel também recebeu. Um pouquinho antes da vinda de Jesus, um pouquinho antes de iniciar esse terceiro milênio, nós vamos ver muitos servos do Senhor recebendo um sentimento de pranto, recebendo um sentimento de choro. Por quê? Porque Deus estará lamentando através de seus servos, para que estes estejam pregando o arrependimento. Continua o texto aí comigo. Olha o versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No tempo do fim, Deus estará repetindo essa figura, assim como ele fez com Daniel, colocando um sentimento de pranto, colocando um sentimento ali de arrependimento. Por quê? Porque assim como Daniel, os servos do Senhor vão estar sedentos em pregar o arrependimento e vão estar sedentos para saber a revelação de Deus. Olha só outros textos que confirmam isso. Vai lá comigo em Joel capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: tocai a trombeta em Sião. Ou seja, aqui está falando sobre um anúncio que vai acontecer sobre a nova aliança. Tocai a trombeta está nos levando para a festa das trombetas. Vou deixar na descrição o link sobre as festas das trombetas, né? Você precisa entender o que significa tocar trombeta. Tocai trombeta, anunciai em Sião, ou seja, em Sião, o monte da nova aliança. Tocai a trombeta em Sião, falando de maneira grosseira, significa anunciem a nova aliança. Promulgai um santo jejum, ou seja, estejam em um sentimento de pranto, estejam de luto. Proclamai uma assembleia solene, ou seja, busquem ao Senhor com choro, com pranto. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Olha o versículo 17, presta bastante atenção, é um texto falando sobre um período e o período da nova aliança. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, o profeta Joel, ele falava para aquele contexto da época dele, mas já nos direcionava para o que ia acontecer no período da nova aliança. Ou seja, todos aqueles que são ministros do Senhor devem estar com um sentimento de pranto, de choro, pregando o arrependimento para que as nações se rendam a Deus. Olha só, Apocalipse capítulo 11, né? Aqui também falando sobre as 2 testemunhas, né, sobre as 2 casas de Israel que eu falei em vídeos anteriores. Apocalipse 11, dos versículos 3 a 4, que diz assim: darei as minhas 2 testemunhas, lembra as 2 testemunhas, judeus e gentios, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, vestidos de panos de saco é uma veste de humilhação. Estejam contritos, se façam humilhados perante a Deus. Por quê? Porque é preciso anunciar uma mensagem de arrependimento. Olha o versículo 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra.
Como eu também falei em vídeos anteriores, estar em pé diante do Senhor da terra significa estar de joelhos. Todos aqueles que têm vida de oração e meditação na palavra de Deus, espiritualmente eles se colocam de pé diante do Senhor para quê? Para fazer aquilo que Jesus nos falou, estar vigilantes. Os que estão em pé diante do Senhor de toda a terra são aqueles que praticam o que está escrito em Salmos capítulo 133, ou seja, estão em união com os irmãos, orando, buscando a presença de Deus, para que uma unção de revelação desça e para que eles estejam acordados a respeito de tudo o que vai acontecer neste tempo. Então, queridos, Deus estará derramando um sentimento de pranto, um sentimento de humilhação no coração de seus servos. Nós sentiremos o que Jesus sentiu quando ele estava olhando para Jerusalém, lamentando por Jerusalém. Por quê? Aquilo que aconteceu com Jerusalém não foi nem sombra, né? O que vai acontecer ainda não foi nem sombra e não será nem sombra em relação ao que vai acontecer em várias nações do mundo no final dos tempos. Está se aproximando dessa terra o período mais escuro da história. E nós precisamos estar orando em pé diante do Senhor para que possamos direcionar as pessoas para esse caminho de salvação. Bom, mais uma vez eu finalizo essa meditação te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.